Boa noite a todos. É uma honra, um enorme prazer estar hoje aqui com a nossa professora, que é a nossa missionária, Leninha Maia. Bênção em minha vida. Leninha, posso falar que você foi minha professora de EBD? Pode. Posso? Leninha foi Claro que pode. minha professora de EBD, de UPA. Eu sempre falo isso, a primeira pessoa, junto com o reverendo JR, o Averaldo Júnior, que me colocou numa praça para distribuir folhetim, né? Na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. A primeira pessoa que me colocou para evangelizar. Né? Isso é bênção. Então, é a educação cristã, né? Desde pequena. Então, louvo a Deus. A Leninha Maia, para quem conhece, a maioria já conhece, não é só nossa, ela é da IPB Brasil, né, que sai internacional. Então, ela participa do Ela por Elas. Quem não teve oportunidade ainda, participe, assista, é no canal IPB3, se eu não me engano, né? Isso mesmo. E programação toda segunda-feira, ao meio-dia. E é bênção com outras irmãs, né? Então, vou passar a palavra agora para a Leninha, tá? Leninha, na verdade, antes vamos fazer uma oração pela Leninha. Vou pedir, por favor, para o presbítero Denilson, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, para fazer a oração inicial da nossa classe. Mais uma vez, agradecer, Leninha, por você estar aqui hoje. Hoje, um dia que foi puxado, eu sei que foi o primeiro ano do Ela por Elas, você estava na transmissão, foi bênção, e louvo a Deus por você estar sempre tão disponível, né, para qualquer setor, para qualquer departamento, para qualquer classe de nossa igreja, para estar ensinando e passando a sua experiência, ensinando a palavra de Deus. Amém? Passar aqui para o presbítero Denilson, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Amém. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui, Pai, mais uma vez, Pai, mais uma segunda-feira. Ó Deus, quando somos abençoados, ó Pai, com a Tua palavra, Pai. E hoje, em especial, Pai, nós te louvamos pela vida da Tua serva Neninha, Pai, que será instrumento, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai, para falar da Tua palavra. Ó Deus, continue abençoando Tua serva, Pai, dando força, dando vigor físico, Pai. Ela é uma batalhadora da Tua obra, Pai, que Tu continues fortalecendo a tua serva, Pai, suprindo em todas as áreas da sua vida, Pai. Nós te agradecemos pela disposição dela aqui nessa noite, Pai. Pedimos que abençoe o coração de cada um de nós que estamos aqui, queremos participar, que sejamos alimentados com a Tua palavra. Aqueles que irão assistir, Pai, quando Tu sabes, ó Pai, que sejam abençoados, impactados com a Tua palavra, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá comigo, então? Leninha, tá contigo. Tá bom, então. Então, vamos lá, gente, prazer estar aqui com vocês, tá? Me sinto honrada de estar participando aqui. Vocês sabem que eu prego mesmo para adolescentes, né? Para crianças. Então, é um desafio para mim. Apesar, assim, de ter a prática no seminário, em seminários, né? Dando aula, e é um assunto que, assim, não é muito... Eu vou ser muito sincera, não é aquilo que brilha meus olhos, né? Mas é um assunto muito comum para mim. Eu ouço muito sobre esse assunto, até porque o meu marido ouve 24 horas e está mega envolvido com isso, né? Então, eu vou descer para o Rio quando eu estou com ele, subindo, é sempre ligada com notícias e situações assim. Só que eu recebi o material, li a aula, mas eu fui recorrer no que eu estudei há muito tempo, há muitos anos atrás, que é o material das Institutas, de João Calvino, né? Que dá uma orientação e uma luz para a gente acerca desses assuntos, né? E o nosso assunto é governo civil. Claro que a realidade dele era muito diferente da nossa,
né? Ele estava vivendo um ambiente, vamos colocar assim, cristão. E a gente sabe dessa divergência das situações que ocorrem no nosso Brasil, no nosso país e a nível mundial também, que são os nossos grandes desafios. Mas eu quero como iniciar aí o governo civil, eu vou pedir o Will para colocar, a passagem bíblica que logo veio ao meu coração, tá? É sobre 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, tá? Que eu vou colocar esse texto como base nossa a respeito em relação ao governo civil, que tem a ver com o crente e a questão do governo, Estado, como é que a gente fica, como que a gente vê essa situação toda, e muitas dúvidas brotam no coração do cristão. É para a gente respeitar os governadores? O que a gente faz? É para a gente reivindicar? Será que pode reivindicar? Será que é possível ter passeata e contra o governo? Eu tenho certeza que isso tudo você liga a televisão e está lá. Fora que tem as polarizações, e nós sabemos muito bem disso, né? Você tem aí, vou falar diretamente, você tem aí o pessoal do Lula, você tem aí o pessoal do Bolsonaro, e eu já quero iniciar isso, porque talvez seja a sua pergunta. Você é direita ou esquerda? E eu vou dizer o que eu falo para os meus adolescentes, eu sou da Bíblia. O que a Bíblia fala, estou com ela. Então, independente do governo, eu não abro mão da palavra de Deus, e não vou abrir. Até porque eu lido com muitos assuntos polêmicos, e a gente está vivendo uma situação muito delicada a nível Brasil. Eu tenho colegas palestrantes a nível nacional que foram caçados a sua questão do YouTube, no Facebook, já não podem falar abertamente de determinados assuntos, e é uma situação muito séria. Para quem me conhece, sabe, já me ouviu falando palestras sobre determinados assuntos quentes, sabe que eu tenho facilidade para falar e eu não tenho medo. Então, nós estamos vivendo uma época de perseguição, sim. Eu tenho relatos de amigos meus que não estão podendo falar, estão com processos nas costas. Isso não é de agora, gente, isso não é de agora. Eu tenho uma amiga em Niterói que cerca de 10 anos atrás, tentaram caçar o registro dela de psicóloga, porque ela trouxe a palavra de Deus para orientar uma pessoa. Então, são situações muito delicadas e tem a ver com o governo civil, e nós vamos comentar e falar sobre esse assunto. Então, a passagem bíblica que eu quero ler com vocês é essa, 1 Timóteo, capítulo 2, de versículos 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, quando nós olhamos para a passagem de Timóteo, um pastor tão novinho, e as orientações de Paulo para ele, Paulo é enfático em dizer da nossa responsabilidade de estarmos orando pelos nossos governantes. Independente se entrou quem você quer ou não, a gente tem que orar. É nossa missão orar. Eu coloquei no final uma passagem de Neemias, no qual o pastor pregou há pouco tempo, nas suas pregações no culto matutino, e ele destacou isso, onde Neemias fala: procurai a paz da cidade orando por ela. É nossa missão. Onde Deus te colocar, você tem que clamar por paz. E a gente tem que orar, sim, pelas nossas autoridades. Isso não significa, eu vou falar mais adiante, que você vai abaixar a cabeça para tudo. Eu estou dizendo, e vou falar lá na frente, quando ocorrer situações onde o governo exerce sua autoridade para ir contra a palavra de Deus, é aí que nós entramos e nós precisamos nos posicionar como crentes. E eu gostaria já de destacar que tem diversas linhas teológicas para isso. Tem linhas teológicas que dizem que o crente não é para se envolver, que é para ficar na dele. Tem linhas teológicas que crê que o crente tem que influenciar, sim, que tem que ter até certa quantidade de cristãos lá para atuar.
Então, nós vamos entrar nas institutas, porque traz uma orientação muito bacana, e é Calvino, né, que está trazendo, isso vai esclarecer muito bem as nossas dúvidas aqui. Bem, eu coloquei a igreja, o próximo tópico aí, esse versículo que eu levo no meu coração, gente, eu levo no meu coração. Muitas vezes, nós ficamos indignados como Abacuque, que também foi pregado na nossa igreja, eu preguei ontem até lá na igreja de Volta Redonda, sobre tantas injustiças sociais, tanta maldade, a gente vê a perversidade crescendo e nosso coração fica pesado. Isso aconteceu com Abacuque, com Jeremias, com Neemias, mas todos se colocaram na posição de oração. A gente olha para Abacuque e ele vai para a torre de vigia, mas ele tem coragem de colocar suas queixas diante do Senhor. E ele traz algo que eu quero destacar nessa aula aqui. Se você não lembrar de nada, meu irmão, lembre-se disso. A nossa confiança não deve estar depositada em homens, mas na pessoa do Senhor Deus. Porque tem gente que está depositando confiança em homens, em pessoas. Nós temos que orar pelos nossos governantes, mas a nossa salvação está no Senhor. As respostas para as nossas vidas estão no Senhor. Então, tem essa passagem que eu gosto muito, que fala sobre procurar a paz na cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E nós vamos para outro tópico que eu coloquei aí, que é o senhorio do Senhor Jesus Cristo. É algo que eu quero deixar muito claro. A Bíblia ensina claramente que Jesus é Senhor e que seu senhorio se estende sobre todas as instituições da sociedade, incluindo a família, economia, ciência, educação e, para esse tudo, o governo civil. Não existe nenhuma esfera da sociedade onde o senhorio do Senhor Jesus Cristo possa ser ignorado. Preste atenção nisso que eu vou falar. Nessa aula é muito importante a gente entender. Como reformados, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Veio a pandemia, meu Deus falando, né? Meu Deus, isso não existe, gente. Deus não é pego de surpresa. Determinadas situações que nós passamos até nas nossas vidas particulares, nada pega Deus de surpresa. Faz parte do processo do tratamento na vida dos filhos de Deus. Nós podemos ver a sequência de histórias do povo de Israel, no qual o povo é tratado. E Deus começa a permitir situações até para o povo reconhecer a sua calamidade, a soberba que toma conta, o distanciamento de Deus, da própria palavra, para que o povo acorde e procure Deus. E não é isso que acontece com todos nós? Se você prestar atenção à quantidade de reuniões de oração que foram montadas pela internet e que acontecem até hoje, é algo surpreendente na história. Se você colocar meio-dia e você jogar no YouTube reunião de oração, vai ter algum grupo de oração ao vivo orando. Você não fica sem oração. O povo está clamando. Situações, essa calamidade toda. E o Senhor nos ensina que em momentos de aflição, mais do que nunca, é necessário buscar a sua presença. E aí se destaca alguns pontos que precisamos ter bem claro. Primeiro, confissão de pecado. O povo precisa confessar seus pecados ao Senhor Jesus, se arrepender da sua mazela e procurar o Senhor verdadeiramente para conhecer a sua palavra. Aí nós vamos para o próximo, que diz o seguinte, e eu inicio falando de João Calvino e vou falar um pouquinho dele. A igreja deve ser a consciência do Estado, alertando-a sempre de seu papel. Gente, eu amo esse assunto em relação a isso, ao despertamento. É a igreja aprendendo a se posicionar. Meu marido costuma falar muito sobre uma expressão que ele usa dos isentões. É aquelas pessoas que ficam à parte de tudo, não querem se envolver e dane-se. Se a vida dela está legal, não importa os outros. Mas, gente, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, onde tem muita gente sofrendo.
E nós precisamos chegar com a intervenção do Espírito Santo, sendo resposta de Deus na vida do nosso povo. Ronaldo Lidório costuma dizer que a maior resposta de oração na vida de alguém é quando você mesmo é a resposta. É você sendo enviado a fazer missão onde você está plantado. Por isso que a igreja tem que ter essa consciência de alertar, sim, biblicamente, os nossos governantes acerca de irregularidades, corrupção, situações críticas nas quais nós vivemos, tá? Aí vamos para o outro tópico, depois eu vou abrir, se alguém quiser perguntar. Em seu mais famoso trabalho, As Institutas da Religião Cristã, no livro 4, capítulo 20, está na página 145, porque eu estou aqui com ele, encontramos uma grande exposição do título. O título fala sobre o governo civil. É um material riquíssimo, no qual Calvino trabalha. E eu até destaquei aí que Calvino usa, dizendo sobre os governantes, ele chama de magistrados ou magistrados civis, seguindo a própria terminologia paulina, porque Paulo usa essa expressão. São livros, assim, há muito tempo que eu confesso a vocês que eu não abria, mas, assim, por causa dessa aula, eu corri atrás para dar uma olhada, porque eu lembrei, porque é muito forte. E aqui tem o capítulo do governo civil. E traz orientações riquíssimas, nas quais depois, se você quiser adquirir, vale a pena. A editora Cultura Cristã tem esse material, que é uma coleção de livros, tá? E ele fala justamente, eu até destaco aí, o próximo tópico, pode colocar, fazendo favor, Will? Calvino, ele foi um grande influenciador cristão na sua época. E nós podemos garantir que ele fez uma diferença tremenda. Ele deixa muito claro a separação da igreja do Estado, mas ele coloca a responsabilidade na vida do cristão de se posicionar principalmente contra as injustiças sociais. E aí eu destaco aí, no que ele diz, aquele que sabe distinguir entre corpo e alma, entre a vida presente e efêmera e aquela que é eterna e futura, não terá dificuldade em entender que o reino espiritual de Cristo e o governo civil são coisas completamente separadas. Por quê? Porque o reino de Deus é eterno. O governo civil vai acabar. Então, Calvino destaca que a nossa mente não pode estar depositada nas coisas terrenas. A nossa esperança, ela não é uma promessa que pode acontecer, ela já aconteceu a nível de eternidade. A cruz já aconteceu, a justificação já aconteceu. Então, a eternidade é uma realidade presente na vida do cristão. Isso é lindo, gente. Porque muitos vivem de promessas. A nossa promessa já foi concretizada na pessoa de Cristo Jesus na cruz, antes da fundação do mundo. Por isso que Calvino nos chama a atenção para o nosso coração está em Deus. Mas, enquanto passarmos nessa terra, nós precisamos fazer a diferença através da palavra de Deus. E aí, no próximo, diz o seguinte: entre as funções primordiais do governo, ele relaciona que a paz pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam exercer tranquilamente o comércio uns com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. Gente, quem escreveu isso é Calvino, parece que ele está nos nossos dias, né? É interessante. E olha que a realidade é bem diferente da nossa. A gente está numa situação muito crítica em relação à miséria e injustiças sociais. E interessante que tem um livro que se chama Evangelho de Ponta Cabeça, que eu super indico a leitura desse livro, talvez um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, tá? Donald alguma coisa que eu estou tentando lembrar aqui, o Evangelho de Ponta Cabeça, que fala sobre o reino de Deus.
Me veio a lembrança desse livro aqui agora, porque o autor tem muito cuidado em destacar que ele não está jogando aquela linha teológica que é para fazer caridade o tempo todo. Nós fazemos a caridade porque isso faz parte da nossa obediência a Deus. Caridade não salva ninguém, mas uma pessoa salva se importa com as injustiças sociais. A gente tem situações clássicas, como o Bom Samaritano. Quem não conhece essa história? Então, Calvino, ele coloca as responsabilidades do governo. E aí eu fiz um resuminho para a gente entender melhor sobre isso, tá? Deveres do governo. Pode passar, Will, fazendo favor. Primeiro eu coloquei aí, Deus nos dá o governo para punir os criminosos, o estabelecimento da justiça. Isso é dado essa autoridade ao governo. Por quê? Porque é difícil você... e nem leva jeito, né, gente, para o crente ficar punindo criminosos ou situações como essa. Isso é responsabilidade do governo, não da igreja. Nós tratamos da questão espiritual, mas nós entendemos a necessidade da justiça, de colocar as coisas em ordem, por senão a gente não aguenta viver. Obrigada. Denilson colocou o nome aí, Donald Krebs, é do livro Ponta Cabeça, Indicação de Ouro, esse livro aí, tá, gente? Tem até para baixar pela internet, tá bom? Então, é um dever do governo e isso é destacado nas institutas. Outra coisa que é destacado, lembrando que isso tudo tem base bíblica, tá? Eu não coloquei tudo aqui, mas tudo tem base bíblica, tá? Deus nos dá o governo civil para garantir oportunidades iguais de justiça social. Ou seja, meios de sobrevivência. Por isso que lá na frente eu também coloquei a questão do pagamento dos impostos. E da necessidade, nós colocamos a nossa vida em ordem em relação a isso. Por quê? Porque até dessa forma, corretamente, nós estamos colaborando para que haja oportunidades a nível social. Infelizmente, você pode me perguntar, mas e a corrupção? Mas porque não era para ter. Não era para ter. Mas, infelizmente, nós passamos por essas situações, mas nós precisamos continuar em oração para que essas coisas sejam corrigidas, em nome de Jesus. Outra, número 3, Deus nos dá o governo para garantir saúde e educação públicas, né? É a forma do governo chegar em situações, muitas vezes críticas, como nós podemos ver no nosso Nordeste, em relação a estradas, em relação à educação, em relação à saúde, em relação a tantas formas, saneamento, há tantas formas que o governo civil ele pode atuar e trabalhar nesse sentido. 4, Deus nos dá o governo para proporcionar a defesa nacional. Isso é clássico. O povo de Israel, ele passava por essa defesa constantemente. Hoje você pode até perguntar, mas o Brasil? Gente, até as nossas matas nós precisamos vigiar, né? A gente tem esse cuidado todo para que, eu vejo até pela Polícia Federal, né? A situação da questão das drogas, a entrada das drogas, isso tudo, o governo civil ele tem a responsabilidade de lutar e colocar em ordem essas coisas. 5, é o que eu disse, Deus dá ao governo nosso dinheiro para cumprir esses propósitos. Jesus nos ordenou que dessemos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu deixei até claro a passagem, que é uma coisa que às vezes as pessoas questionam muito, mas é responsabilidade nossa porque nós vivemos no nosso país e é uma forma e é uma orientação bíblica a esse respeito. É muito claro. Então, não há como a gente duvidar disso. Mas por que Calvino se envolveu com isso? E aí vem o próximo tópico dizendo aí. Calvino, francês de nascimento, viveu, pastoreou e trabalhou na Suíça. Ele é um dos teólogos que mais escreveu sobre o governo civil. E é verdade, gente. Você, quando vai para o seminário, você estuda sobre esse assunto, mas eu confesso a vocês que é muito rico o material que Calvino deixou e a preocupação que ele tinha a respeito da política. Em suas ideias, firma-se a tradição reformada sobre a política. Sua atuação na cidade de Genebra não foi somente teológica e eclesiástica. E aí eu coloquei aí, seguindo o entrelaçamento com o Estado que ainda prevalecia naqueles tempos,
Calvino teve intensa atuação na estruturação da sociedade civil daquela cidade. Participou igualmente da administração e dos detalhes operacionais do dia a dia da cidade, inclusive seus aspectos sociais, que era a grande preocupação dele. Os escritos de João Calvino revelam uma percepção incomum à época, traçando claramente os limites de atuação do Estado e especificando com clareza a esfera da igreja. Ou seja, Calvino ele não criava muros, ele criava pontes. Ele se utilizava da palavra de Deus para fazer justiça social. Então, essa justiça social não era algo sem material, sem conteúdo. Era questão de Bíblia na vida dele, era questão de posicionamento, era questão de fazer a diferença no local onde ele estava inserido. E ele tinha oportunidade de fazer essa diferença. Infelizmente, nós vivemos uma época que quando você fala de um político crente, você tem que pensar 10 vezes e estudar a vida do homem para saber se ele realmente é crente. Estou dizendo homem no âmbito homem e mulher, né? Porque casos aí a gente já sabe. Situações críticas, de qual pastores, mulheres denominadas pastoras, se envolvendo em crimes, situações muito delicadas. Então, quando você olha, o problema não é a questão de um evangélico se envolver na política. A questão é se ele tem caráter. A questão é se ele tem vida diante de Deus. Eu confesso a vocês que, às vezes, eu, particularmente Leni, eu tenho dificuldade de entender um pastor envolvido com política, assim, sendo político mesmo, tá? Eu acho que ele pode se posicionar, mas eu acho que o ministério, ele é muito puxado e ele é muito intenso para quem, de fato, quer se dedicar ao ministério. Eu acho muito complicado você conseguir dividir esse assunto. Mas eu acho fabuloso quando nós temos situações críticas no nosso país e pastores que às vezes são mega criticados e muitas vezes se posicionaram de forma errada. Vamos ser sinceros. Eu estou falando desse assunto, eu tenho certeza que alguns pastores já vieram na sua cabeça pela coragem deles se posicionarem. Eu tiro o chapéu, gente, pelo amor de Deus. Eu vou voltar àquela palavra que meu marido falou de isentão. Eu trabalho com criança, gente. Uma das minhas maiores dores é sobre o assunto de aborto. Eu sofro com isso, principalmente quando a gente olha para a palavra de Deus e Jesus na barriga de Maria teve a possibilidade de se comunicar com João Batista que estava na barriga de Isabel. Então, são situações críticas na qual nós não se posicionamos na questão política, nós nos posicionamos biblicamente. Nós vamos passar no 139 e é falado do direito que Deus no ventre fez de forma assombrosa, como o salmista fala, essa comunicação no ventre da mulher com a criança. Então, a nossa base bíblica ela é muito firme e forte em todos os assuntos. E eu tenho que tirar o chapéu para quem tem coragem de se posicionar. Eu sei que eu posso apanhar por isso, mas não tem problema não, que eu já apanho de tanta coisa, então não tem problema não. Então, vamos lá. Aí eu coloquei aí, primeiro, governo civil. Só para destacar isso que eu gostaria de destacar, Calvino exalta o ofício do magistrado civil e extrai da palavra de Deus definições e parâmetros que mais tarde fariam parte da tradição reformada. É interessante a gente observar isso, que ele dá orientação para os políticos, no qual são os magistrados civis, e ele dá a base bíblica, porque na cabeça de Calvino, os magistrados civis precisavam estar ligados nas orientações bíblicas. Porque a Bíblia traz orientações muito claras como o homem tem que se comportar. E isso em todas as áreas da sua vida. Você chega para ouvir uma palestra sobre casais, é interessante a quantidade de informações que a Bíblia traz. Para o convívio da mulher, a quantidade de informações que a Bíblia traz. Mas não é diferente quando se trata de governo civil, de política, de reformas que aconteciam. Clássico, nós podemos ver uma intervenção sobrenatural de Deus levantando um servo dele, na qual nós poderíamos falar quem é esse homem para se levantar e para mudar a história de uma nação. E nós estudamos há pouco tempo também a vida de Neemias, copeiro, que teve coragem de
se aproximar do rei, entristecido, o rei reconhece aquela tristeza e ele se levanta como intercessor, ele se levanta, além de intercessor, como alguém que é usado por Deus como resposta da sua própria oração para mudar a história de uma nação. Então, essa é a nossa função. O livro de Neemias é riquíssimo dizendo sobre a questão dessa mudança. Aí nós vamos aqui, eu coloquei aqui exame de formas de governo. Na seção 8 desse livro aqui, no qual eu poderia destacar diversos pontos, né? Eu lembro que ele está até escritinho aqui, a Juliana vai saber muito bem o que é isso, porque eu estudava e Vitória riscava. Eu deixava aberto na mesa, ela dava aquele rabisquinho, vai se apropriando disso, tá, Will? Essas coisas acontecem. Ainda bem que foi bem leve aqui. Mas na seção 8, Calvino examina 3 formas de governo, e a gente sabe que a monarquia, a aristocracia e democracia. Vocês sabem que nós vivemos na democracia. Ao fazer isso, ele adentra a política em toda a sua extensão. Mas olha que interessante. Ele classifica de futilidade, olha só, as discussões que pretendem provar conclusivamente que uma forma de governo é melhor do que a outra. Aí ele bate. Por quê? Para Calvino, as 3 formas são passíveis de crítica. A monarquia tende à tirania, e a gente sabe disso, poder centralizado numa mão. Na aristocracia, a tendência é a regência de uma facção de poucos, poder na mão de poucos e o restante na miséria. E na democracia, ele vê uma forte tendência à quebra de ordem. Então, gente, é muito atual, esse assunto é muito atual. Quando a gente traz tudo isso falando, Calvino traz de forma rica para as nossas vidas. Aí vem a síntese do pensamento de Calvino, no próximo aí. O pensamento de Calvino tem, portanto, uma visão elevada da importância dos governantes. Então, ele coloca a importância dos governantes, a importância de orarmos por eles, de intercedermos, e ele não abre brechas para focos de insubmissão, ou seja, vamos montar uma rebelião. Ele não abre foco para isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Ele apresenta um aspecto muito ligado ao seu tempo, colocar o Estado como protetor da igreja. Por quê? Porque era a situação também do país onde ele estava inserido, porque era a Suíça. Então, é muito diferente da nossa realidade. Mas o que eu quero resumir aqui, nessa síntese do pensamento de João Calvino, e as institutas passam muito isso, e eu até destaquei aqui na minha leitura que eu estou falando, no ponto 8 das institutas, e sobre o governo civil, ele coloca a responsabilidade das autoridades perante Deus e seus deveres. Não pensem que Calvino coloca a responsabilidade só na vida do cristão, não. Ele coloca também nas institutas que essa liderança, esse governo, eles prestarão contas a Deus. Isso não vai passar despercebido aos olhos do Senhor. Toda corrupção, toda injustiça, toda questão de lavar as mãos, toda omissão, toda roubalheira, toda falsidade, todas promessas não cumpridas terão que ser prestadas contas ao nosso Deus, porque Deus é um Deus que não se brinca. Eu sempre digo que quando a gente brinca, né, com o homem, a gente erra, pela misericórdia de Deus, Deus nos ajuda e nos livra. Quando a gente brinca com o diabo, pela misericórdia de Deus, Deus pode ter misericórdia e nos livrar de situações. Mas ai daquele que brinca com Deus. A gente não brinca com as coisas de Deus. E o tesouro de Deus, ele coloca que é você. Sou eu. O cuidado que ele tem com o ser humano.
o valor que ele dá ao ser humano. Por isso que, enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei pensando assim, toda autoridade é colocada por Deus. É difícil encaixar na nossa cabeça, né? A gente pensar que o Hitler está lá. Será que foi colocado por Deus? Tanta maldade. Mas você vê a cultura, a história, a situação do povo e o distanciamento da palavra de Deus e a frieza espiritual. Não tem como você olhar só para a situação de Hitler, você vai ver o contexto que o povo está passando. E é uma coisa certa, meu irmão, isso a gente pode levar para a nossa vida pessoal. Quando nos afastamos de Deus, a gente começa a tomar decisões erradas, o pecado começa a tomar conta da nossa vida. E infelizmente, não é versículo, mas é uma grande verdade. Aquele que não vem por amor, vem pela dor. Mas vou deixar claro que não é versículo. Mas quem acompanha a história sabe disso. Por quê? Porque é na dor que nós somos tratados. E eu vou falar até uma coisa para vocês. Parece que nós somos quebrados na nossa soberba, na nossa prepotência. A gente olha isso para dentro da igreja, no geral. Eu não estou falando só da igreja presbiteriana. Gente, se a gente olhar para homens, a gente desiste, a gente desanima. Eu confesso a vocês que eu gosto muito de contato com gente, sabe? Com gente, gosto de gente. Mas o que vem me deixar nervosa é gente que dá carteirada porque é líder de igreja. Gente que se acha melhor do que o outro porque é de determinada igreja. Gente que usa teologia para arrebentar o outro, para dizer que ele está certo, mas para acabar. Não age com misericórdia, não age com amor. E eu gostaria de destacar aqui, que aí vem uma opinião minha, uma crítica, é que as pessoas trocam muito o que é autoridade. Autoridade na visão bíblica, grava isso, na visão bíblica, na visão de Jesus, é serviço. Não é você se colocar melhor do que ninguém, pelo contrário. Jesus, com autoridade máxima, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quem somos nós para nos acharmos melhor do que qualquer outra pessoa? Porque nós somos presbiterianos? Porque nós estamos numa primeira igreja presbiteriana do Rio? Porque a gente tem algum cargo? Eu confesso a vocês que não, até o pessoal brinca comigo. Você quer ver? É um negócio que eu fico assim para morrer. Esse negócio de plaquinha. Eu vou até confessar, tem gente que fala assim, missionário. Pô, me chama Leninha, sabe? Porque quem trabalha com adolescente sabe que título nos distancia dos adolescentes. Eles querem aproximação. Vê se uma criança vai chegar perto de mim e vai falar assim, missionária. Nada, gente, é tia. Porque quem cuida de gente tem que ser próximo, tem que estar junto. Por isso que a autoridade bíblica, ela é diferente dessa visão horrorosa que as pessoas têm passado, de a gente se sentir melhor do que o outro. Por isso, quando a gente vê até na questão de casamento, eu converso muito com o Jorge isso aqui em casa, que a pessoa assim, você tem dificuldade de ser submissa? Eu falei assim, não. Por quê? Porque a autoridade do meu marido sobre a minha vida em cuidar de mim é baseada no amor. É baseada no amor. É gostoso você entender alguém que te ama, que tem disposição de entregar a própria vida por você. Ontem eu fui levar a palavra em Volta Redonda, eu até ri muito, porque eu fui lá no Waze, eu fui sozinha de carro, eu coloquei no Waze e coloquei o Jorge para me acompanhar na viagem. Gente, eu acho que ele não conseguiu dormir, não conseguiu fazer nada, porque eu passava da entrada, ele, você errou. Eu falei assim, gente, não consegui viajar. Mas que delícia saber que você é cuidado, mas por quê? Porque é importante entendermos o que é autoridade na palavra de Deus, é administração e amor sobre as nossas vidas e servir. E o nosso Jesus nos apresenta isso. E como cristãos, relacionando ao governo civil, a nossa missão é servir, é cuidar de gente, é pregar o evangelho, é olhar nos olhos, é saber se meu irmão, nas poucas coisas, tem passagem para ir na igreja, é saber se tem gente passando fome, é saber o que eu posso fazer. Ô, gente,
É nossa missão. Por isso que Calvino dá uma aula sobre esse assunto, e nós vamos aqui, eu vou tentar correr, eu falei com o Will que eu não iria demorar muito, mas aí eu me empolgo, né, Wilson? Vamos ao outro ponto que eu vou deixar aqui aberto para que vocês também possam contribuir de alguma forma. Eu acho que eu vou cortar esse pedacinho aqui, que eu já falei bastante dele, mas eu quero entrar num assunto que tem dentro desse tópico no próximo, tá? Que são as diretrizes para a desobediência civil de um cristão, podem ser resumidas da seguinte forma. Então, eu quero deixar claro aqui o que é desobediência civil, tá? Isso é um assunto quente. Dia 7 nós teremos manifestação. Aí você pode falar assim, isso tem a ver? Não, é porque está na minha aula, tá, irmão? Está na minha aula, tá? Mas eu destaquei aqui, nós precisamos obedecer à liderança, os nossos líderes. Mas vamos colocar aí. Como fica a situação das parteiras lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 17? A ordem de Faraó era para matar as crianças que estavam nascendo. Elas desobedeceram? Desobedeceram. E elas fizeram por temor a Deus. A passagem bíblica está incluindo isso. Mas elas desobedeceram, porque a ordem era para matar. Outra que eu destaquei aqui, até anotei aqui, Josué, capítulo 2, quando fala de Raabe. Gente, Raabe, ela desobedeceu também o governo civil, porque ela escondeu os espias do rei de Jericó. Então, na situação dela, convivendo no país dela, ela entrou em desobediência civil. Só que, gente, a Raabe entrou na genealogia de Jesus. E ela está lá colocada como uma mulher de fé. Uma mulher para a gente se lembrar. Como é que a gente fica nisso? A gente entra aí, histórias clássicas, né? Que eu tenho certeza que eu e a Juliana, nós gostamos tanto de contar para as crianças. Quer ver desobediência civil? Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, eles tinham que se curvar. E aí vira Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim, olha, Deus pode até nos livrar da fornalha, ele pode, mas mesmo se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. E aí, como é que a gente fica? Tem Daniel, no capítulo 6, que é a mesma situação, não podia nem orar. E ele vem com essa intervenção, ele fala assim, eu vou continuar buscando ao meu Deus, e entra a questão até da alimentação para os 4. E eles se posicionam, e eles se mantêm firmes na fidelidade a Deus. E aí eu trago essa resposta para aquietar o nosso coração no Novo Testamento. Em Atos capítulo 4, quando eles tentam impedir alguns discípulos de pregar o evangelho. E eu amo esse versículo, gente. Eles tinham que se calar, eles não poderiam falar do amor de Deus. E aí vem Atos, capítulo 5, a resposta de Pedro. Antes importa obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês. Todos eles tiveram que pagar o preço. Então, quando a gente fala da desobediência civil, não é uma desobediência solta. Eu vou me rebelar porque não é o presidente que eu quero, eu vou me rebelar porque eu não estou falando isso, não. Eu estou falando situações pontuais que entram em desacordo com a palavra de Deus. E pode ser até questão a nível de corrupção, como já aconteceu no nosso país. Pode ser a nível de exagerar, você ultrapassar aquilo que te cabe a fazer, se sentindo semideus. Isso tem acontecido no nosso país, né? Parece que determinada situação que a gente está vivendo, não vou falar aqui, senão cai também o YouTube, né? Mas parece que a nível de tribunal a gente tem a 4ª pessoa da Trindade lá. Então, querem calar o povo, como se a gente não pudesse falar.
E eu, mais uma vez, eu quero deixar claro, não estou me posicionando, eu estou dizendo que nós podemos nos posicionar sim. Por isso que a desobediência civil é permitida quando as leis ou comandos governamentais violam diretamente as leis e os comandos de Deus. É isso. É aí que a gente enfrenta e a gente se posiciona e a gente tem que trabalhar, até como diz Calvino, orientar biblicamente o que nós entendemos que é a nossa regra de fé e prática, que está dentro da palavra de Deus. Então, eu coloco aí 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, novamente. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Porque a gente precisa de uma vida tranquila e abençoada e pacificada em nome de Jesus. Tá certo? Entra de novo o nosso texto base. E aí vem, estou quase terminando a aula, tá? O que eu senti o desejo de resumir. E aí o Will pode passar, Will? Meu irmão, não confie em homem nenhum. A nossa solução está em Deus. A passagem bíblica de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E eu creio que o nosso maior desafio em relação ao governo civil é nós continuarmos em oração, é nós nos posicionarmos biblicamente, porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai ter condições de se posicionar. O povo padece por não conhecer a palavra de Deus. Esse é um grande problema. Por isso que eu invisto tantos nossos adolescentes para ver se eles conhecem a palavra, porque chegam na faculdade e não sabem nada. Aí você fala assim, mas eles passaram pela escola dominical. Meu irmão, quantas aulas de escola dominical você lembra de alguns tópicos, mas você precisa renovar esse ensinamento todos os dias, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, o crente precisa orar pela sua liderança, precisa conhecer a palavra de Deus e precisa se posicionar para a glória de Deus. Lembrando que nós passaremos e atravessaremos consequências. Eu fico imaginando aqui, para quem trabalha em universidade, é um desafio grande, gente. Eu gosto de estudar, eu acabei de fechar um doutorado e estou terminando uma faculdade de História. Tem gente que fala que eu sou doida, sou mesmo. E eu não sei onde arranjo tempo, mas é porque eu gosto de ouvir, gosto de ler. E é interessante que muitas provas que eu faço na faculdade, eu sou obrigada a falar o que o professor quer, porque senão eu tiro nota ruim. Impressionante, gente. A ideologia está ali. Eu tenho que responder o que ele quer. E eu fui tentar fazer um trabalho colocando minha opinião, me deram 0. Eu fui lá, questionei por escrito na faculdade, eu me posicionei, falei, e aí tiveram que revalidar o meu trabalho. Aí eu já estou terminando a faculdade, fui para esse assunto, fui trabalhar a questão da reforma protestante e a influência da educação cristã no mundo. Por isso, assim, a gente apanha, mas eu fecho a aula dizendo exatamente como Pedro disse. Pode passar, Will? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso, gente. A nossa autoridade maior está no Senhor Jesus, a nossa confiança é nele. Eu não sei, diante das lutas que você passa e até dos teus desgostos com o governo, mas em nome de Jesus, a gente tem que fazer como, de fato, como Abacuque, ir para a torre de vigia e a gente tem que se posicionar sim. A gente tem que fazer como Neemias, a gente tem que fazer como Jeremias. E aí eu fecho dizendo, está desanimado, meu irmão, com o país? Está desanimado com tudo isso? Lembre-se de Jeremias lá, né? Na questão do vaso,
do oleiro. Estava tão desanimado, e lá, Jeremias 18, ele começa a ver o oleiro mexendo no vaso, e quando ele percebe, aquele vaso desmancha na mão, mas o Senhor começa a ministrar o coração dele, que não era para ele ficar desanimado, não. Por quê? Afinal de contas, nada foge do controle das mãos do nosso oleiro, que é o Senhor Deus. E lembrei aqui, amanhã nós teremos mais um programa, né, que é Amanhã IPB, na rádio. E eu já estou nesse programa, acho que cerca de 2 anos. E o nosso pastor vai estar falando também sobre língua portuguesa, né? O meu quadro é na área de psicanálise, vida e comportamento, e ele vai estar falando sobre língua portuguesa. Mas ele falou algo muito interessante que eu não vou saber explicar como ele, óbvio que é o professor de português, né? Eu fiquei lembrando até meus adolescentes lá escrevendo a carta para ele de aniversário, e falou assim, aí os adolescentes, como é difícil escrever para um professor de português, mesmo para dar parabéns. Mas ele falou uma coisa tão interessante da palavra mais, M-A-S, mais, e ele fechou que algumas frases é para a gente não colocar os olhos na primeira parte. Esse mais pode ser usado para você colocar os olhos na segunda. E ele fala e fechou semana passada, na semana retrasada, ele disse o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tira o olho disso, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Teus olhos não podem estar na primeira parte. Esse mais é para você colocar na segunda. Tem bom ânimo. A gente só está de passagem. A nossa cidade celestial nos espera. Não sei o tempo. Alguns estão indo antes, outros vão depois. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 5 minutos, mas o coração tem que estar pacificado, sorrindo sempre e à disposição de servir e fazer a diferença no nosso país, na nossa cidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, e eu deixo a palavra com o Will agora para saber o direcionamento com ele ou com a Ju. Leninha, show de bola. Eu acho assim que foi uma aula excelente. A gente estava precisando escutar algo como isso. Quantas vezes a gente não está incomodado quando a gente está vendo os noticiários e as coisas, e todo o rumo que está tendo a nação, e não somente a nação, mas o mundo todo, né? E essas questões se intensificaram todas, né, com a pandemia, e essa aula, a gente tem aí um refrigério nas nossas vidas, para a gente saber em quem a gente tem que confiar, e não colocar o nosso coração ansioso em homens, como foi mencionado. Né? Amém. E você concluiu da melhor maneira possível. É importante servir a Deus do que aos homens. Isso requer que a gente tenha o cuidado de realmente voltar para as Escrituras e a vontade de Deus, e esquecer que, claro, orar pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, mas obedecer somente a Deus. Eu queria só destacar uma coisa, Will. Eu confesso a vocês, eu vou abrir meu coração. Eu oro sim, eu oro todos os dias pelo Bolsonaro. Eu oro. Eu entendo que Deus colocou ele. Eu oro para Deus cobrir o sangue de Jesus sobre a vida dele. Eu confesso a vocês, pelo Jorge C., está tão envolvido nessa área, né? Ele trabalhou durante muito tempo na situação da Lava Jato. Então, a gente sabia muitas questões frescas. Quantas vezes eu vi meu marido saindo de madrugada para operações. Então, assim, tudo que tem acontecido muitas vezes entristece meu coração. Mas eu quero dizer que eu não oro pelo Bolsonaro. Se você falar assim, você é bolsonarista, eu acho que eu sou muito Michele, porque eu olho para a cara daquela senhorinha, eu acho ela tão bonitinha, gente, que eu confesso a vocês que eu cubro ela de oração, porque deve ser uma barra. Ser esposa dele, deve ser uma barra, tá? E pela filhinha dele também. Mas, assim, eu estou falando de coração, é minha missão. Quem esteve na igreja no dia que o Lula, lá atrás, quando o Lula era presidente, Lula foi presidente, ele esteve na Catedral Presbiteriana do Rio. Eu orei também por ele. Eu orei. E eu fiquei muito triste naquele dia, porque aconteceu assim, gente,
eu vou ser sincera, eu não sei nem se tem filmagens, mas quase ninguém pregou o evangelho ali naquele lugar cheio de político, quase ninguém. Eu lembro que a pregação, para mim, foi um desastre. Eu não vou falar quem pregou aqui, depois, se você tiver curiosidade, pode pesquisar. Mas falou de história de igreja sem falar de Jesus. Jesus parece que estava do lado de fora. Eu confesso a vocês que tinha uma pessoa que eu não topava com ele de jeito nenhum, ainda discordo de muita coisa, mas foi o único que falou de Jesus em 2 minutos, Crivella. Posso apanhar aqui. Mas ele chegou, olhou para o Lula e falou assim, Lula, a salvação está em Cristo Jesus. Eu falei assim, graças a Deus, alguém falou, pelo amor de Deus. O restante ficou falando da importância das vitrais da catedral. E eu vou ser sincera, quem pregou para você, foi o reverendo Guilhermino que pregou? Não foi o reverendo Guilhermino Cunha que pregou. Tá? Mas, assim, a gente precisa falar do amor de Jesus, a gente precisa orar. E, gente, a gente precisa ter mais amor. Está faltando amor no nosso meio. Está faltando amor, sabe? Por que a gente tem essa intenção toda hora de quebrar os outros, só porque a gente discorda das opiniões? A gente tem que ter amor. Você já pensou? Nem sempre eu concordo com a opinião do Jorge. Então, imagina se eu quisesse quebrar ele o tempo todo. Eu que sairia quebrada, porque ele é mais forte. Mas tem que ter amor nas palavras, tem que ter amor para olhar nos olhos. Tem que ter amor para ouvir o irmão se tem uma opinião diferente. E, gente, a vida está passando muito rápido. A vida está passando muito rápido. É momento da gente orar pelo nosso país, clamar por uma intervenção espiritual. A pressão é muito grande de todos os lados. Mas, em nome de Jesus, quem vai para o hospital sabe que a nossa realidade não é só porque é agora, é uma história de falta de zelo. Eu já acompanhei membros da nossa igreja. Eu lembro que foi meu primeiro contato, eu acho que tem mais de 20 anos isso, 20 anos. Membros da nossa igreja que estavam na fila no Hospital da Posse. E eu fui lá ficar com um senhorzinho que não tinha família. Quando eu cheguei lá, gente, eu só sabia chorar e eu ficava pedindo ajuda para alguém me ajudar, porque ele estava no chão, do lado de fora, numa fila imensa, imensa, jogado, cheio de dor. Eu não sabia o que fazer. Então, esse histórico, ele já vem de muito tempo. Aí você vai colocar nos outros, vai lá para Dom Pedro também, tu vai colocar a culpa. O problema é a corrupção no coração do homem. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E a gente não precisa ir muito longe, não. Quantas situações dentro das nossas igrejas nós precisamos ver a misericórdia de Deus, a gente precisa voltar a amar. Jesus amou. Jesus cuidou. Por isso, que essa palavra que eu deixo para vocês, nós precisamos fazer diferença em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Alguém mais quer falar alguma coisa? Heleninha, nós amamos você. Ai, que coisa boa! Aí tu me quebra, né? A gente está aproveitando, mas eu vou aproveitar também para dizer e falar de 2 homens de Deus que você gosta e admira muito, e através de você eu me estreitou o nosso contato com o reverendo Hernando Dias Lopes. Sim, é verdade. Vários materiais com você e com o Jorge. Muita coisa mesmo. É verdade. Quando eu estou falando uma coisa, gente, é porque meu marido, há muitos anos atrás, quando não tinha, né, Google, esse negócio de YouTube, ele tinha um ministério. Nós pedimos o reverendo Hernandes, né? E o reverendo Hernandes pregava às quartas-feiras lá em Vitória, e tinha um presbítero lá que gravava, nós recebíamos o CD das mensagens do Hernandes. E o Jorge aloprou, gente. Eu lembro que foi o período mais duro na minha vida que eu passei de dinheiro, porque a gente só comprava CD para gravar mensagens e distribuir. O Jorge chegava a distribuir 10.000 CDs por mês. Ia para o Ceará, a gente pegava, ajudava os irmãozinhos, às vezes da Assembleia, que ia para campos missionários distantes.
O próprio Ronaldo Lidório, né? Ele ia nos parques durante 8 horas, ele pegava esses CDs para ouvir no Discman. Na época era Discman, né? Colocava no compactozinho para colocar no fone. Hoje a gente não precisa disso, mas o reverendo Hernandes, de vez em quando, também comenta isso. É verdade. Que foi um tempo de distribuição da palavra de Deus. E foi o Jorge. Eu ficava meia parte só acompanhando. Que eu lembro que até o CDzinho, quando colocava no envelopinho, se eu colocava ele torto, meu marido... Não, eu vou falar aqui. Tem que colocar perfeito. Mas o que eu fiz? Eu ainda tenho eles aqui, alguns deles que sobraram, mas ainda estou distribuindo. Mas eles têm agora, ele, o reverendo Hernandes, com o reverendo Jeremias Pereira, eles têm um programa chamado Sala de Prosa. Sim, uma maravilha. Eu vou disponibilizar esse programa especificamente, que foi sobre perdão e reconciliação. Eles falam sobre o momento político, isso foi antes da pandemia, inclusive. E nesse programa, eles falam do momento político, da polarização e do perdão necessário entre nós, né? Porque muitas pessoas, por mim mesmo, foram bloqueadas, as pessoas me bloquearam, e a gente não pode falar, e realmente, por uma questão até de pacificação, de ter paz, você não pode falar tudo, né? Então, assim, você tem que se posicionar sim, mas com foco no Evangelho. Nesse programa, especificamente, o reverendo Hernandes faz uma oração maravilhosa pedindo perdão, né, às pessoas que ele desagradou, né, quando falou de política, e perdoando também as pessoas que o desagradaram, né, porque isso é recíproco. O reverendo Hernandes, como ele fala, ele é um príncipe, né? Ele é um príncipe. Ele chama todo mundo de princesa. O reverendo Jeremias reitera isso. O príncipe vai orar. Então, eu vou disponibilizar no grupo, Will e o Denilson, eu vou disponibilizar no grupo da classe mais tarde, mas eu queria só pontuar isso aí, porque é uma necessidade, a irmã Leninha, né, enviada por Deus para a nossa classe, jamais apanhará aqui na nossa classe, vou falar em nome da classe. Né? Chuca, também amo você e a Lina, tá? Vocês moram no meu coração. Liberada para falar o que quiser, depois a gente edita, mas pode falar o que quiser. E ele está tão longe, né, gente? Está tão longe, de vez em quando eu perturbo os dois para me ajudarem com situações críticas de ajuda dos meus adolescentes e crianças. E assim, ele sempre me recebe com tanto carinho, eu amo vocês, tá? Vocês moram no meu coração, tá? Valeu. Tamo junto, tamo junto. Amém. Essa distância nem existe, a gente nem se dá verdade, conta dessa distância. Verdade. De tão perto que ele é. Eu acho que o Carlinhos queria falar uma coisa também. Não, eu acho que o microfone estava aberto. Pode falar, Fátima, te cortei, desculpa. Não, eu acho que tem que ter aquele A Começar em Mim, sabe, do hino. Acho que tem que ter o A Começar em Mim. As pessoas vão, na medida que cada um for começando em si próprio, isso vai pegando da mesma maneira que pegou a polarização. Acho que, e nós, como cristãos, que já somos irmãos, é que temos que começar a plantar isso mesmo, porque é vírus. Se plantar, pega. Amor, né? Carlinhos, você queria falar alguma coisa? Na verdade, dizer que ama a Leninha é fácil. E eu ia exatamente, quando nosso irmão Ranilton começou a falar, eu ia falar exatamente isso, lembrar do trabalho missionário do Jorge com esse CD. Eu tenho muitos deles aqui, e eu já fiz muita distribuição de CD. A minha cunhada chegava a abraçar também a ideia, uma cunhada minha, que comprava CD e fazia doação para o Jorge, e o Jorge fazia uma produção incrível de CD. Incrível, e naquela época era muito difícil. Eu ia falar isso quando o irmão falou, e falou assim, eu te amo, Leninha, e tal. Eu falei, isso é fácil. E eu ia falar exatamente, lembrar desse fato, que o Jorge abraçou isso e abraçava, naquela época, o som e a tecnologia do acampamento, quando a gente ia para lá, e ele fazia isso com uma dedicação, com uma vontade, levando o material dele, ferramenta dele, e o trabalho. Eu nunca esqueço que quando o Jorge me deu o testemunho do pastor Paulinho, aquele testemunho de transformação, ele falou assim para mim, ele brincava muito, sempre brincamos muito, né? Ele bateu no nome e falou assim,
eu duvido você não se arrepender do que você fez. Escuta essa. Aí eu falei, o que é, cara? Escuta esse CD aqui. Aí eu, logicamente, cheguei em casa e fui ouvir o CD. E esse CD teve muita cópia. Esse CD teve muita cópia. E eu tenho cópia dele até hoje, desse trabalho que o Jorge fazia. Então, é muito fácil dizer que eu te amo, Leninha, é muito fácil dizer. Obrigada, Carlinhos. Também amo você. Você acompanhou meu ministério, né? Você acompanha meu ministério há tantos anos. Obrigada. Obrigada pelo carinho. E eu descobri que vocês são muito antigos. Para YouTube, não? Não. Porque já tem muito material. O pessoal, tem pastores que procuram alguns CDs antigos que, de fato, não tem no YouTube. Por exemplo, todo o estudo do livro de Marcos, Abacuque, em CD, em áudio. O Jorge ainda tem esse material que não precisa nem CD, está todo no computador. É ministério dele, né? Ele tem esse ministério de compartilhamento da palavra, ele gosta disso. Assim, eu estou aqui elogiando meu marido, né, gente? Oh, meu pai do céu, coisa linda, né? Hoje vai ser festa. Mas eu estou dizendo isso porque aconteceu um fato tão interessante, né? O coral africano, vocês conhecem muito bem, né? Eu estava determinado dia esperando o Jorge chegar para voltar para casa com ele, e o coral estava lá, foi numa sexta-feira à noite, e quando o Jorge apareceu, os meninos do coral do africano, é ele que é seu marido? E um lá começou quase a chorar. Por quê? Porque muitos eram refugiados, situações críticas, iam para a Polícia Federal, não tinham o que comer, e o Jorge pagava almoço. E eles não sabiam que era o meu marido, mas nem eu sabia disso, Então, assim, glória a Deus pela vida dele, então ele continua com o ministério, né, ajudando os outros e levando a palavra, graças a Deus. A Ju quer falar aí, a Ju. Juliana, você. Falar que eu amo Leninha é redundância, né? Então, olha, minha irmã, vou pedir uma palavra, tá? Não para Juliana mãe, não. Para Juliana, sua ovelha, que eu me considero sua ovelha. Te conheci, eu tinha 16, eu acho, Leninha, anos. Tem tempo isso, né? Era uma menina que ia com o uniforme do colégio, que eu estudava ali do lado da igreja, no Colégio Pedro II. Ia lá para a minha sala. Eu ia para a sala da Leninha, uniformizada, aguardava os outros jovens, adolescentes, nem jovens, adolescentes, para a gente fazer evangelização na Praça Tiradentes. Uniformizada. Lembra, Lê? Muito novinha, como lembro. Né? Muito. Então, para essa menina, para essa tua ovelha, vou pedir uma palavra de orientação, e a gente está aqui no YouTube, talvez outras irmãs e outros irmãos possam estar na mesma situação que eu estou vivendo politicamente falando, tá? Né? Eu fui tocada por uma palavra sua, que, na verdade, pelo que eu entendi, o Jorge, né, que também fala isso, que é aquela pessoa que quer estar isenta, né? Aquela pessoa que não quer comprar nenhum lado, digamos assim, tá? Eu, particularmente, tenho tido uma dificuldade dentro da igreja, tá? De lidar com os diferentes grupos, tá? Dentro desse mundo polarizado. Então, eu tenho grupos dentro da igreja que são de um lado, né? E tem outros grupos dentro da igreja que falam, não, mas ele é um absurdo, olha o que está fazendo, aquela coisa e tal, e fala não, e aí, né, muitas pessoas fazem, às vezes, campanhas contra a vacina, né, umas coisas assim que a gente sabe, e eu tenho, uma dificuldade minha, dessa sua ovelha, de lidar com isso. Então, a minha questão, e que eu gostaria de pegar uma palavra sua, né, de sabedoria, de experiência, de conhecimento da palavra, como que eu, que talvez possa ser algum de nós aqui, ou outra pessoa que possa estar escutando, como que a gente lida com a polarização dentro da igreja, sem que a gente
se afaste de irmão, sem que a gente magoe o irmão. Entende a minha dificuldade? Entendo. Então, assim, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa situação, porque eu não sei se meu irmão vai compreender uma palavra que eu der, ou se um irmão vai compreender um espaço que a gente, de repente, tem dificuldade de abrir, com medo de ter a polarização dentro do grupo. Isso estou falando de coisas que já aconteceram, tá? Então, eu tenho essa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu fui tocada hoje pelo Espírito Santo de Deus sobre posicionamento, né? Então, como a gente, cristão, pode se posicionar dentro da igreja com grupos distintos, com as suas defesas, com as suas diferenças, né? Do que quer politicamente, inclusive, sem a gente quebrar a comunhão com esse nosso irmão, que é meu maior receio. Né? Bem, a gente inicia dizendo que a gente não vai agradar todo mundo. A gente se posiciona, a gente apanha, tá certo? Também creio que o posicionamento tem muito a ver, a princípio, a primeira coisa é a nossa postura de vida. Infelizmente, a gente está vendo uma época que tem muita gente que não vive, que prega. Então, até situações, por exemplo, ninguém precisa duvidar do que eu acho a respeito do aborto. Isso é muito claro na minha vida. Eu trabalho criança e adolescente, não me venha discutir com isso. Então, a pessoa já vai respeitar, mas porque sabe como que é a minha conduta de vida. Então, isso está muito enraizado em mim. É algo que eu defendo a vida, tá? Mas, assim, Ju, quando a gente fala de igreja e essas polarizações, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a respeitar o outro. Isso é amor. Ouvir o outro é questão de amor. Eu sei que às vezes você vai falar assim, mas irrita às vezes até o posicionamento de gente dentro da tua casa. Quantos relacionamentos estão cortados e quebrados de familiares? Só que, gente, a gente precisa aprender a lidar que cada caso é um caso e a gente tem que ter discernimento espiritual para lidar com cada situação. Eu vou colocar a minha situação aqui na faculdade, eu me posicionei, foi algo positivo, consegui minha nota de volta e ainda me posicionei, o professor precisou e foi obrigado a me respeitar, porque era um trabalho. Mas, assim, ninguém vai me ver em redes sociais postando política. Por quê? Porque eu fazia isso lá atrás. E isso me atrapalhou na minha principal missão, que é a pregação do evangelho. Então, de forma de discernimento e sabedoria, eu preciso dar uma segurada. Mas, automaticamente, quando alguém me pergunta, eu falo. Só que você sabe que até a forma da gente falar tem um jeito. Se eu falar de forma agressiva, nem o Jorge vai me respeitar. Quantas vezes a gente fala, até o nosso tom de voz já é para bater na pessoa. Então, a gente tem que ter sabedoria, discernimento, e a gente tem que aprender uma palavrinha que a Ranildo falou aí, o Chuca falou, a questão de perdoar, liberar perdão. Quando eu libero o perdão, eu estou dizendo para outra pessoa, você é mais importante do que tudo que eu estou fazendo e falando, você é importante na minha vida, eu te amo. E a gente tem que aprender também a respeitar as opiniões diferentes das nossas. Interessante, gente, que assim, eu vou entrar num assunto aqui, que quando a gente se posiciona a respeito de sexualidade bíblica, e às vezes você enfrenta jovens, por exemplo, confrontando e me confrontam, tipo assim, poxa, mas a bissexualidade é um negócio normal e eu vou para a palavra. Eu nunca precisei destratar ninguém. Mas a palavra está viva. Eu sei a passagem, eu falo, eu ministro, e sempre destacando o meu amor. E é interessante que semana passada eu recebi uma mensagem de alguém falando assim, que está vivendo uma vida fora da palavra de Deus, mas ele disse assim, tia, eu sei qual é a verdade, e eu sei onde a verdade está, e eu sei que a sua vida fala a verdade, que é a Bíblia. Eu sei que eu estou errado. No dia que ele falou, no dia que eu voltar, que eu estou morrendo de saudade, eu vou procurar onde está a verdade. E eu sei que está aí contigo. Então, essa palavra, por mais que me doeu, porque ele ainda não voltou, mas ele foi até a semana passada, ele esteve presente numa programação,
Me aliviou o coração, sabe por quê? Porque você, quando coloca a verdade, você tem que lembrar também que quem faz a obra é o Espírito Santo. O problema nosso é que a gente quer convencer e obrigar a pessoa a pensar diferente. A Bíblia, a gente ministra a palavra, a gente se posiciona. A intervenção espiritual vem do alto e vem do céu. Aí, Ju, tem que surgir a nossa paciência de aquietar a alma, aquietar o coração, pacificar. Porque senão, minha irmã, a gente vai viver cheio de angústia. A gente não vai conseguir dormir. Eu fico imaginando a tua situação como professora. Eu acho muito complicado determinadas situações, até porque eu vivo essa realidade na faculdade e eu percebo. Às vezes, quando eu dou opinião, eu sou massacrada. Só que fazer o quê? Mas todo mundo sabe que é a minha opinião. Mas eu nunca destratei, nunca fui grossa, e eu sempre deixei claro que a minha base é bíblica, e disso eu não abro mão. Então, apanhar faz parte, vai ter gente que vai ficar chateado contigo, se deixar de falar com você, a dica que eu dou, espera o tempo, se for necessário, peça perdão, fale com a pessoa, mas ela vai saber que você está a favor da palavra. Essas polarizações também mexem muito com, assim, como é que eu posso falar? É o ser humano também, às vezes, querendo ser melhor do que o outro. E só estava esperando uma oportunidade para arrebentar com você. Às vezes não é nem o fundo político ou qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Às vezes parentes que brigam. Não, eu só estava querendo uma brechinha para arrebentar porque já estava incomodado com o teu crescimento, já estava cheio de ciúme, já não ia com a tua cara. Então, às vezes, solta para ter uma justificativa. Isso acontece muito no meio de trabalho. Então, é aí que entra o discernimento espiritual e a gente lidar com as coisas com amor. Lembrando do que eu falei, a gente paga um preço por a gente ser Bíblia. O preço é evidente, a gente pode ver. Irmãos nossos estão pagando agora, nesse exato momento, com a própria vida. Olha a situação do Afeganistão. Vão abrir mão só para não contrariar? Por isso que a gente tem que estar sujeito. Eu tenho amigos que estão passando situações difíceis, porque trabalham com adolescentes, se posicionam e estão apanhando muito, muito. E, às vezes, dentro da própria igreja. Por isso que você que está me ouvindo, é muito importante procurarmos uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. A gente não pode sair dela. Então, se o governo se opõe a verdades bíblicas, é aí que entra o nosso posicionamento. E, Ju, é pedir auxílio divino, porque eu disse aqui, cada caso é um caso. Tem situações que a pessoa vai virar as costas para você e não vai querer falar com você, mas fazer o quê? E, eu vou falar uma coisa, isso aí acontece até fora da política. Às vezes, quando você esbarra em alguém, até parente seu, que não vai com a tua cara, deixa de falar contigo, você vai obrigar a pessoa a falar, tu continua orando por ela. Gente, eu lembro uma época difícil demais que eu passei na igreja, passei uma época difícil na igreja, e eu cheguei para o reverendo Guilhermino e falei assim, reverendo, tem um time de futebol que não gosta de mim na igreja. Aí ele virou com aquele jeitinho dele, que eu morro de saudade, e falou assim, minha filha, não se preocupe, para mim já tem o estádio inteiro. A gente não agrada todo mundo, entendeu? E eu tenho algumas táticas. Na época, eu peguei os nomes de todas as pessoas e coloquei na Bíblia para eu lembrar que eu tinha que orar, porque eu queria era matar com a mágoa dentro da minha alma. Eu queria arrebentar o que estava dentro de mim, porque o Jorge usa muito essa expressão, que o diabo trabalha nas duas pontas. Ele trabalha numa ponta, usando alguém para te perturbar, mas ele quer também arrebentar com você. E é aí que tem que entrar a nossa vigilância, para a gente não ficar com o coração pesado, amargurado, cheio de mágoa, e colocar essas pessoas diante de Deus. Então, pacifica a alma, continue trabalhando, fazendo a tua parte. Deus vai te dar discernimentos, o momento de se calar, porque o silêncio também é pregação da palavra. Deus vai te dar momento de você se posicionar, e Deus vai te dar momentos, por quê? Porque você tem buscado a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele é tremendo em nos auxiliar nesses momentos. É só descansar nele. Tá bom? Amém, irmã. Que
Que momento precioso a gente teve aqui. Eu sei que por a gente ficaria até mais, mas já são 10 horas agora, a gente vai precisar encerrar, né? Mas fica aqui o meu agradecimento, Leninha, por essa aula preciosa, muito edificou as nossas vidas e tenho a certeza de que você vai ser convidada mais vezes para estar aqui com a gente, tá? Eu tô aqui pensando, o pastor André está aí me ouvindo, né? Brincadeira, podia estar dando aula no meu lugar aqui. É folga dele aí, né? Mas tudo bem, não tem jeito. $1 milhão. Hã? Que foi, Guilherme? Eu senti falta da pergunta de $1 milhão que sempre o reverendo faz. Eu tinha uma perguntinha na classe, logo, todas as vezes, eu faço a pergunta de $1 milhão. É uma pegadinha, é uma banana de banana que eu jogo, mas com a Leninha eu não tenho autoridade para fazer isso, não, nem posso. Que isso, pastor? Hoje agora que eu vi teremos que você estava aí. Pergunta de $1 milhão. Ainda bem que eu vi só Hoje agora não. que ele está aqui, ó. Eu ficaria sem jeito, eu aproveito para dar o testemunho, gente. Pastor André tem sido bênção ali no nosso meio. Eu fico olhando os funcionários, principalmente os funcionários. Pastor é assim, gente, tem que gostar de gente. Às vezes a gente está conversando, a gente fala assim, não dá para viver mais sem pastor André, não, porque ele abraça a gente, ele cuida da nossa família, ele olha nos olhos, ele e a Thalita, assim, mora no meu coração. Pastor, te amo muito, que Deus continue te honrando muito. Em nome de Jesus. O que eu mais ouvi hoje aqui é que todo mundo te ama e que é fácil amar você. Ô, pastor, mas tu não perguntou a todo mundo, não, mas tudo bem. Não, mas todo mundo te ama. É impossível não amar. Mas o essencial ama. Eu tenho que perguntar. Eu falo que o Jorge ama, tá bom, né? As meninas aqui. Não, mas a gente não agrada todo mundo, mas eu amo a minha igreja, gente. Eu amo. Eu falo que o pastor Renato tem razão. O maior tesouro nosso são as pessoas dentro da catedral. Não são as colunas, não são as torres. Essa gente que... Eu confesso, olha que eu viajo muito. Gente, não tem igreja como a nossa. Eu não sei, eu sou puxa-saca de falar de gente. Mas que gente linda, que gente linda. Que Deus abençoe. E o meu obrigado por essa oportunidade, tá, meu filho? Que Deus abençoe também. Que eu sei que tua missão aí é aquietar duas pequenininhas aí. Que Deus te... dois pequenininhos, que Deus te fortaleça aí. Obrigado, meu irmão. Eu vou pedir, então, ao nosso irmão, o reverendo André, que faça a oração final e impetre a bênção sobre as nossas vidas. Pode ser, pastor? Pode. Eu quero justificar meu atraso. Eu estava na reunião do Movimento Oasis. Aí, quando eu saí de lá, eu corri para cá. Deu para pegar bastante abençoado e edificado, né? Mas, volto a dizer, hoje não tem perguntas de $1 milhão. Tá, professor? Leninha não dá, posso fazer isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade aqui. Te louvamos por cada família representada aqui nesta tela. Te agradecemos a tua palavra, foi compartilhada com poder e autoridade, que traz luz, Senhor, ao nosso entendimento, que traz um norte, Senhor, ao nosso comportamento diante das autoridades. Te louvamos porque a tua palavra nessa noite nos ensinou que nós precisamos ser submissos às autoridades constituídas, enquanto estas autoridades não nos conduzirem a ferir a tua palavra. Te louvamos pela missionária Leninha, te agradecemos pelo seu ministério, rogamos os seus cuidados renovados sobre a vida dela, do Jorge, Miriam, Vitória, da sua mamãe. Te louvamos por esta virtuosa que tanto abençoa a vida da tua igreja, em especial a vida de crianças e adolescentes. Muito obrigado. Revista a tua serva com o teu poder. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor cuide do nosso país, dando-nos a direção correta, que o governante é eleito, antes de tudo, pelo Senhor, e que o teu Senhor, e que os nossos irmãos brasileiros possam ter a dignidade mínima, Senhor, de ter acesso a serviços tão necessários à sociedade. Te louvamos por esse momento aqui e rogamos os teus cuidados sobre a vida da tua igreja.
rogando que o Senhor nos conceda uma noite de sono na tua presença. Mas pedimos também, perdoa-nos os pecados, as nossas faltas. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 E que a graça de Jesus, o amor de Deus e o conforto do Santo pousem sobre as nossas vidas permaneçam, alcançando a nossa casa, as pessoas a quem amamos, alcançando a toda a igreja de Deus, hoje, todo sempre. Amém. 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 Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor.